Esse é o teatro de container da companhia Mugunzá e a prefeitura está querendo demolir esse espaço, está querendo desapropriar essa área para construir prédios como esse, porque eles dizem que vão fazer moradias populares, só que isso não passa de especulação imobiliária. Vamos falar sobre o teatro de contêineres, o teatro Mugunzá, que está todo mundo falando, inclusive dizendo que a prefeitura vai despejar. Ô prefeito, tá todo mundo falando que a prefeitura vai despejar porque nós recebemos agora recentemente uma ordem de despejo, nos dando 15 dias para sair do terreno, que inclusive vence hoje. De governo Edson Aparecido, secretário de Cultura Totó, o que verdadeiramente está acontecendo. Edson, explica pra gente o que é. Bom, toda essa área aqui, prefeito, como podemos ver, é uma área da prefeitura. Aquela que está Essa área aqui, ó. Aqui na ponta nós temos a antiga Cracolândia, né? Não temos mais hoje usuários nessa região. O item 2 aqui é onde nós temos o prédio velho que será demolido, ele está em risco, será demolido. Esse edifício é um edifício histórico da nossa cidade que está deteriorado exatamente porque a prefeitura não cuidou dele. Aqui na faixa 3 é exatamente aonde tem sentimentos, onde também nós vamos transferir para um outro local mais seguro. Prezado secretário, só um negócio aqui que o senhor esqueceu. O projeto Tem Sentimento, esse ateliê de costura que trabalha com geração de rendas, ele está vinculado ao teatro. Ele é um projeto do teatro de container. Ele não é apartado do teatro de container. O senhor está falando como se houvessem dois projetos. Não, é um ateliê de costura do teatro de container. Essa área 4 é a área onde nós temos a área de saúde que atendia os usuários da região. Bom, aí a gente precisa falar um pouco sobre a área 4. A área 4, a gente foi atrás da prefeitura alguns meses atrás para pedir para a prefeitura montar uma tenda de saúde para dar o mínimo de dignidade às pessoas do fluxo. Então essa tenda foi montada nessa área 4 que ele está dizendo, que inclusive é em cima do parquinho, da quadra que as crianças usavam. E hoje esta área está aqui, a tenda está aqui completamente abandonada e a prefeitura está pagando o aluguel dessa tenda. E a área 5 que é a do teatro de contêineres, 295 metros quadrados. O restante é ocupado por área. Aqui, senhor secretário, o senhor esqueceu de uma coisa importante. Na frente do teatro de container, nós temos um estúdio e temos uma sala pedagógica, uma sala multiuso. Inclusive, uma das políticas públicas mais elogiadas e feitas pelos senhores chama Rede da Hora, que surgiu exatamente desse projeto. Ou seja, nós fomos aqui disparador de políticas públicas que vocês replicaram aí para fora. Então, é muito interessante a gente ressaltar isso e é importante dizer também que quando você fala do teatro de container, você está resumindo ele a um espaço e não é sobre isso. O teatro de container, ele tem relevância da sua arquitetura, inclusive reconhecida internacionalmente. As paredes desse teatro são de vidro para que a rua entre dentro do teatro, para que o teatro se manifeste também na rua. Olá, sou o Lucas Beda, artista integrante da CIA Mugunzá de Teatro. Estamos aqui. Obrigado, Lucas. Eu quero que você conte um pouco pra gente da história da Mugunzá. Olha, a Mugunzá, ela nasceu em 2008, com um grupo que estava se formados daí, né, no Macunaíma. Eram estudantes de jornalismo, né, o Marcos e a Sandra, que são os fundadores, né, que permanecem no grupo até hoje. E quando eles se formaram, eles começaram a assistir um monte de espetáculo para realmente entender um diretor, uma estética que queriam buscar, e encontraram o espetáculo do Nelson Baskerville e se identificaram com a figura, além do espetáculo, por ele ser professor de escola técnica também, né, ele dava aula em escolas técnicas e com certeza iria acolher da melhor forma, né, um grupo estudante saindo recém-formados do Macunaíma. Aí eles fazem uma adaptação na época, em 2008, do espetáculo Por que a Criança Cozinha na Polenta, né, que é da Aglaia Veterani, a autora do livro, e aí fazem a adaptação com direção e adaptação do Nelson Baskerville, que entram em cartaz aqui em São Paulo. Por que a criança cozinha na polenta? Assassinatos! Não. Por que a criança cozinha na polenta? Calma. Por que a criança cozinha na... À época, grupo recém-formado, né, tipo, com muito
falta de experiência, né? Então não se articulava em mídia, antes não tinha todas essas mídias que a gente tem hoje. Essa questão de assessoria de imprensa também era muito distante de um grupo que estava, sei lá, emprestou dinheiro do banco para fazer a primeira montagem, né? E aí eles fizeram o espetáculo e em São Paulo não teve reverberação de público. E não que o espetáculo não fosse bom, né? Mas teve a primeira temporada e saiu 3 pessoas dessa temporada. E foi quando eu entrei, Verônica entrou e Virgínia entrou, né? O Marcos e Sandra já que permaneceram. Isso no final de 2008 para nós reestrearmos em 2009. E aí, desde sempre, agora a gente tá junto, né? São quase 17 anos. Quase 17 anos. A Verônica, a gente acabou de conversar com ela. Não. A Verônica Verão? Não, a Verônica é outra, é uma atriz da Mungunzá. Okay. A Verônica Verão, ela é uma das coordenadoras do coletivo Tem Sentimento. Você dizia da fundadora do coletivo Sentimento, né? Tem Sentimento. A Carmen Lopes. É a dona Carmen, que ela tá aí pelo espaço, ela acabou de almoçar. E ela que fundou, ela começou ali na pracinha General Osório. Era assim, com atividades de autocuidado. Por quê? Porque as pessoas doavam absorvente, mas não doavam uma calcinha. Sim. E aí fica difícil pra quem tá em situação de rua. E a dona Carmen foi lá e começou com atividades de costura à mão. As meninas mesmas confeccionavam suas próprias calcinhas. E ali ela fazia atividades de autocuidado, fazendo as unhas, pra criar autoestima. E por falar nela, ali ela, ó. Vamos ali, que vamos fazer a entrevistadora. Oba! Olá, tudo bem? Aqui é do Jornal Nacional. E aqui são 2 atores do Senac. E eles estão fazendo, eu estou apresentando o projeto e falando, ela é a fundadora. E foi graças a ela que hoje o coletivo ele consegue acolher mais de 70 mulheres. Nossa, obrigado, viu, pelo trabalho, obrigado pela... Muito bonito. Só apresentar para você. Aqui é o nosso estoque que a gente recebe. A gente estoca tudo aqui. A gente tem uma loja online que a gente lançou uma coleção junto com o Instituto C&A. A gente lançou a coleção lá em Alphaville. E aqui é o ateliê. Gente, o ateliê é meio bagunçadinho, mas é isso. Bastante pedido. Ó, a gente também faz bordado. Ó como que rola o bordado aqui, ó. Nossa, que bonito. Na peça. Aqui, ó, vem tudo por aqui. E aqui é várias máquinas, muitas máquinas. Esse bordado que ela tá fazendo é da nossa bolsinha. É bolsa pochete. E como se deu essa parceria com o coletivo? A Carmen era uma da trabalhadora daqui, do território já, de serviços públicos, de assistência social, e ela fazia algumas atividades aqui no largo aqui, né? E na frente do General Osório, na frente do Museu da Resistência, com as mulheres trans já por conta própria. E aí ela foi ganhando espaço dentro dos coletivos, na época ficou também no pessoal do Faroeste, e depois veio para cá e aí foi se estabelecendo, crescendo. Hoje tem mais de 60 mulheres, né, que trabalham a geração de renda, criando autonomia novamente, se inserindo na sociedade de outra forma, né, porque elas estão inseridas sempre, mas de outra forma. Então, com dignidade, né? Exato. Isso está sendo muito massa. Ok. Aí, nesse período, a gente também aqui rodando, trazendo um pouco mais de público, né, deu uma oxigenada, enfim. A gente começou a circular para festivais estudantis e festivais competitivos do interior de São Paulo. Né, enviava, ia atrás para apresentar, enfim, sem grana e tudo. E nesses festivais tinham antes os críticos que assistiam o espetáculo e faziam depois a avaliação, né? E aí a gente começou a ter mais contato com pessoas que eram de São Paulo e que eram júri e críticos dos festivais competitivos da época, os festivais do interior de São Paulo, e também chegamos aí para o Paraná, né, fazer a apresentação, tudo na guerrilha, na raça mesmo. E nesse percurso a gente acabou ganhando muitos prêmios e foi ali também conhecendo mesmo as pessoas que também circulavam mais aqui no meio teatral, né, de São Paulo. A gente conseguiu o primeiro edital de circulação com esse espetáculo e, tendo em vista esse contato, essa relação que foi muito massa com o Nelson Baskerville,
a gente propôs fazer um novo espetáculo. E esse novo espetáculo, ele trouxe pra gente a história da irmã, que é a Gabriela, e aí a gente falou, vamos montar, e aí a gente montou o Luiz Antônio e Gabriela, que foi também um espetáculo que nos colocou diante de uma produção muito mais profissional. Aí ele me levou para um vão que tinha entre a porta do quarto dos meninos e o armário. Quando a gente abria a porta, formava uma cabaninha. Vai! Espera! Vai, bolinho! Senão vai vir alguém! É que eu não consigo! Então eu vou abaixar um pouquinho. Vai! Pronto! Para dar conta da demanda que o espetáculo teve na época, né? E Luiz Antônio e Gabriela foi e é um sucesso até hoje. A gente circulou, teve a oportunidade de circular o Brasil, fora do Brasil, com esse espetáculo. E nos deu pedal, né, depois de tanto tempo, para a gente começar a enviar pela primeira vez um fomento, né, um edital de fomento, que a gente já estava passando, chegando aos 5 anos ali de trabalho continuado. E aí a gente tem a oportunidade de receber esse fomento pela primeira vez e locar um espaço, inclusive muito próximo aqui, que era no Bom Retiro, né, que era um galpão que nós fomos fazer os nossos 2 espetáculos simultâneos, um infantil, o Era Uma Era, que é a direção da Verônica Gentilin, que é integrante do grupo, e o poema Suspenso, Uma Cidade em Queda, que é o Luiz Fernando Marques, o Lube, que fez a direção. E ali foi muito legal, porque foi a primeira oportunidade que nós tivemos de ter um espaço sedimentado. Antes a gente era muito band-aid, tipo as nossas caixas, cases, né, que a gente ficava indo de um teatro para o outro, e aí foi a primeira vez que a gente teve essa sedimentação num lugar, se entendendo como comunidade. E esse galpão é ao lado do Albergue Prates, que é o maior centro de referência de pessoas em estado de vulnerabilidade social aqui hoje, no centro da cidade de São Paulo. E nesse percurso de ficar no galpão, durante aquele período, a gente começou a vislumbrar, além desses 2 espetáculos, a possibilidade de ter um espaço nosso. Foi quando a gente, por meio de uma programação financeira nossa, que a gente sempre guardava uma caixinha e tudo mais, a gente começou a pleitear espaços públicos sem uso, né, plausível, no caso abandonados, da cidade de São Paulo, e encontramos esse espaço que nós estamos aqui hoje, né? E aí a gente considera também esse espaço como um espaço construído como uma performance, né? A gente partiu do pressuposto dessa licença poética para desenvolvermos a estrutura, a arquitetura. Eu que fiz a parte arquitetônica do teatro, os cortes, muito legal. E colocar ele aqui, né, como uma ocupação mesmo, da noite pro dia. Então teve um ato assim muito forte, marcante na nossa história. Seguindo essa ordem, em 2017 para 2018 a gente monta o espetáculo Epidemia Prata, que fala da nossa relação com o entorno aqui, né? O circular, são várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo vários movimentos ao mesmo tempo, várias questões acontecendo naquele local que é o fluxo. O fluxo é o cu e o umbigo do mundo, então ele vai girando. E vai acontecendo, gente brigando, gente se beijando, gente perrecando, e gente perdendo dinheiro, e gente sendo tomada, e gente querendo fumar, e outros querendo brisar, e outros querendo ser feliz, e o mundo acontecendo ao mesmo tempo. Porque quando você está na questão do uso, tudo acontece ao mesmo tempo. Então por isso que as pessoas ali ficam travadas, porque é muito difícil sair do circular da realidade. Para encarar essa nova realidade por vários questionamentos de vergonha, afastamento de família, violência. Danilo morava naquela calçada. Danilo chega pra mim e dispara. Vem cá, você já apanhou muito, mas assim, de sair sangue. Eu falei, nunca. Eu já. Quando a gente apanha desse jeito, a nossa autoestima fica lá embaixo. Aquele dia que eu tomei banho na sua casa, minha autoestima subiu. Olha, desculpa pelo meu chulé. Ele olha pra mim, diz que sente falta de planta na minha casa e me dá 2 vasos, uma pá e pratinho em forma de coração pra eu plantar. Hoje o Danilo virou brisa. Danilo sumiu com 500 reais do fluxo. E no fluxo a gente não devolve 500 reais em dinheiro, a gente paga com a vida. Eu prefiro acreditar que isso que ele tá fazendo não é um suicídio. Hoje, eu não sei se o Danilo tá vivo ou está morto. Assim como eu também não sei quando eu vejo uma pessoa deitada na calçada se essa pessoa tá viva ou está morta. Assim como eu também não sei se enquanto eu estendo meus braços pra tentar dar conta disso tudo, se eu tô viva ou se eu tô morta. E que não importa quantos braços eu tenho e nem pra onde eu estendo. A sensação que eu tenho é que eu
nós, diante do cenário que estava se passando aqui, né, com era o Dória falando que acabaria com a Cracolândia, aqueles adventos da violência. Então nasceu a Epidemia Prata e depois nós tivemos a pandemia, né? E a Epidemia Prata é a direção da Georgette Fadel. E aí, passado isso, que a gente conseguiu se manter ainda com todos os trabalhadores aqui durante esse período, a gente volta e com um outro projeto, daí com direção do Rogério Tarifa, a gente vai pra rua. O primeiro espetáculo musical de rua que a gente faz, que é o Anonimato, né? E aí foi muito libertador, a gente voltando, a gente ocupando as ruas, as praças. Eu finalmente posso voltar para mim. Esse nosso trabalho recente colocou a gente para pesquisar sobre a utopia, sobre os sonhos. E a gente se deparou com quase um lamento, uma sociedade que tem parado de sonhar, ou que tem parado de elaborar o exercício sobre os sonhos. E depois a gente faz mais um espetáculo, que é o Cena Ouro, né? Que é uma revisitação da Epidemia Prata. Tá me vendo? Tá me vendo? Você acha que eu nasci assim? Com essa cara, essa roupa, que eu cheguei pronto no mundo? Cachimbo colado na boca, diploma grudado na mão, na cara esse corte profundo. Que eu já nasci com AIDS, que eu já nasci doutor, que carrego embaixo do braço comigo minha guia de santo, faca, colchão, cobertor. Vocês passam e quando me olham, eu sou isso que vocês veem! Com pessoas que são aqui do território, pessoas que já viveram dentro do fluxo, que é na Cracolândia especificamente, na aglomeração de pessoas, e diversas pessoas que passaram por situações de vulnerabilidade social, com uso de drogas ou social mesmo, enfim. E essas pessoas que são artistas, pelo convívio já desses anos todos, começam a se adentrar no nosso universo artístico até a gente conseguir consolidar uma obra em que aqueles corpos e corpas, né, que estavam presentes quando a gente chegou aqui, hoje contam uma outra história junto com a comunidade que aqui está. Então é um espetáculo muito potente, que a gente tem assim, muita felicidade de fazer, sabe? É um encontro muito sólido das conquistas que a arte pode proporcionar no campo de relação, não necessariamente pensando em mudar mundo, mas de como a gente consegue transformar as nossas relações muitas vezes no entorno em potências artísticas, de reflexão e políticas acima de qualquer coisa, né? Muda os mundos que são atingidos por esses trabalhos, sim, né? Todos nós, né? Os mundos dessas pessoas, Exato. Os nossos mundos, Exato. Né? De todos nós, e isso é muito massa, assim, né? Uma obra que caracteriza um momento histórico, né, quase que permanente desse território. Eu acho que numa concepção um pouco sobre a organização do nosso coletivo, durante os anos fomos agregando outras pessoas, né? Então hoje nós somos fixos, nós temos um núcleo fixo de 7 pessoas: Virgínia, Verônica, Sandra, eu, Marcos, Pedro e Léo, né? Somos em 7 que está à frente da gestão desse espaço e também no núcleo duro da Mungunzá. E uma das camadas que nem sempre joga a favor, né, desse trabalho coletivo todo é a Prefeitura de São Paulo, né, que nesse momento está querendo desapropriar vocês daqui, né? Sim. Quero que você me conte um pouco disso e na sua fala gostaria que você dissesse pra gente como a gente pode contribuir com essa luta para se manter aqui a Companhia Mungunzá e o Container. A gente recebeu ordem de despejo mais uma vez ontem, inclusive recebemos mais 15 dias para nós sairmos daqui. Nós estamos tentando manter um diálogo, né? Mas é realmente muito triste a gente ver essa transformação do território, da comunidade que a gente está inserido e que alguns componentes, né? Algumas existências, né? Dentro desse contexto aqui, nesse território, na Luz, não caiba, né? Nessa cidade idealizada para esse futuro. Inclusive o teatro não cabe dentro desse projeto de cidade que estão colocando aqui. Enfim, eu acho que na história a cultura sempre foi realmente descartada, de certa forma, né, colocada como
quase que um entretenimento ou uma inutilidade, né? Entretenimento ainda a gente precisa, é gostoso, mas uma inutilidade. E a gente sabe que tirar o teatro ou qualquer outro equipamento cultural de um espaço é deixar de preservar a sua própria memória, a sua história, né? As reflexões sobre o mundo, enfim, as partilhas, as celebrações, as festas, né? Porque aqui também se festeja muito, né? As celebrações, enfim. É muito triste, mas é isso, a gente está lutando para ficar nesse espaço, sabemos que é algo muito difícil, né, porque é muito maior do que nós vimos o que tem acontecido com os teatros da cidade de São Paulo, visto o Vento Forte que foi derrubado, visto a outros dos quais precisaram sair dos seus imóveis porque iriam construir prédios em cima, então isso é uma constante da cidade de São Paulo, né, querendo ou não, é esse o mercado imobiliário daqui. E eu acho que a gente tem que sempre estar de vigília agora, nesse momento, estar alerta aí nas redes sociais, porque, querendo ou não, é o momento mais direto que nós temos hoje, né? Para a gente ter um impacto, para mais pessoas virem aqui, caso alguma coisa aconteça, enfim. A gente está com uma luta política, Ministério Público envolvido, enfim, muitos agentes públicos também envolvidos para tentar fazer a manutenção desse espaço ou preservá-lo num outro espaço que seja dentro desse território, que a gente não saia desse bairro, né, e consiga conciliar, se no caso é uma moradia popular mesmo, né, do qual ainda não apresentaram nenhum projeto, isso que é uma das coisas mais que a gente questiona também, porque nós somos a favor de moradia, né, nós somos a favor de moradia popular real, que aconteça em sua ponta, né, principalmente para os nossos vizinhos da Mauá, né, aqui na própria Gusmões, que tinha também uma ocupação, da Júlio Prestes e todas as outras. Nós somos realmente a favor das moradias populares para todas as pessoas, mas até o momento não apresentaram esse projeto. Uma vez que isso aconteça, eu acho que tem que coexistir, né, moradia e teatro. Eu acho que uma ideia de cidade tem que ter espaço de lazer, tem que ter moradia, tem que ter as artes, tem que ter, né, isso é um projeto de cidade que a gente deseja. Até porque tantos imóveis abandonados que tem em São Paulo, né? Por que elencar um espaço cultural que está sendo ocupado, né? Que é producente, né? Que tem um trabalho tão importante para derrubar, né? Com tantos imóveis abandonados em São Paulo, né? Então essa desculpa de que vai virar moradia popular não cola, né? Porque é isso, existem imóveis que podem ser desapropriados, né? Imóveis que devem muito mais de imposto do que vale o imóvel, que podem ser desapropriados para as moradias populares. Sim. O que não falta tem muito, né? Boulos diz isso muitas vezes, né? Tem muito mais imóvel sem gente do que gente sem imóvel, né? Na cidade de São Paulo, né? Então não fecha essa conta, né? Não fecha muito tempo, né? Porque querendo ou não, se luta por pedaço de chão, né? E quanto vale ele? É mais sobre isso do que propriamente o que se faz ou o que deixa de fazer. Porque não há sentido senão esse, pelo capital do chão que vale aqui, né? Para nos retirar, né? Então é isso. Para eles as nossas atividades acontecem em qualquer lugar, né? Em qualquer chão aí que seja e que não tenha o mesmo valor desse. É um pouco sobre isso. Então nós que estamos sendo despejados, que não cabemos mais nesse lugar da cidade, somos considerados não bem-vindos a pisar num solo que se projeta ser o mais caro do Brasil, né? Então acho que é um pouco nesse sentido. Nós não temos cacife suficiente para se manter sobre esse espaço por meio da cultura, do qual eles não valorizam mesmo e não têm a dimensão da importância social e política e de mudança de sociedade. Infelizmente. Infelizmente. Lucas, te agradeço muitíssimo, nós agradecemos, né? Muitíssimo, muitíssimo. É importantíssimo o seu depoimento. Gente, filma! Tô filmando. Filma! Tô filmando. Não vai. Não pode!
Oi gente, eu sou o Lucas Beda, Teatro de Container, da Cia Munguzá de Teatro. A gente acabou de passar um processo violentíssimo aqui, em função de uma estrutura que seria montada, teria que mexer no prédio, querendo derrubar prédio em cima da gente aqui no Teatro de Container do Tem Sentimento. O prefeito e o governador viriam para cá, eles, em função de uma mobilização popular, em função do teatro e do Tem Sentimento, acabaram fechando, tirando as coisas dele, não vão fazer mais isso, mas mesmo assim a gente vai ficar permanentemente aqui. Dia 21, agora, essa quinta-feira, vence o prazo, né, que eles nos deram para sair daqui, então a gente corre o risco, visto a violência que a gente sofreu hoje, disso acontecer no dia 21. Por isso a gente está chamando as pessoas para virem numa programação do teatro. A gente vai manter as programações, que é o Negras Melodias, vai acontecer às 20 horas, mas todo mundo vai se reunir aqui às 18 horas e participar desse show como um ato para o teatro ficar nesse espaço. O container fica! O container fica! O container fica! Pessoal! Pessoal! O movimento cultural! O movimento cultural! Se organizou! Se organizou! Para ocupar o Teatro de Container! Para ocupar o Teatro de Container! E mostrar pro Tarcísio de Freitas! E mostrar pro Tarcísio de Freitas! E pro Ricardo Nunes! E pro Ricardo Nunes! Que a gente não vai aceitar! Que a gente não vai aceitar! Uma política! Uma política! De morte! De morte! O Teatro de Container é um teatro de resistência no centro de São Paulo. O Teatro de Container é o teatro de resistência do centro de São Paulo. E por isso hoje nós gritamos que o Teatro do Container resiste. Estamos hoje no triunfo do Teatro de Container resiste. Viva ao teatro de rua!